inteligência emocional é um termo da psicologia que foi completamente abalroado nos últimos tempos pela dita cuja namastreta do costume. A questão é que hoje em dia está a ser mal interpretada, mal utilizada, porque tudo serve para vender um curso. Hoje eu vou falar-te mais do que de inteligência emocional, eu vou-te falar de jejum emocional como técnica. O meu nome é Mário Portela. Já tenho a tabela dietética na mão. Queres aprender a jejuar? Quem cala, consente. Podcast por Mário Portela. Se estás numa fase crítica, se te sentes em desalento e precisas de orientação, não hesites em contactar-me e em marcar uma consulta. A tua saúde mental, física e energética não pode ficar para segundo plano e eu farei o meu melhor para juntos atingirmos resultados visíveis nesse teu percurso. Não é a educação, não é a experiência, não é o conhecimento, nem sequer a capacidade intelectual. Nenhum destes serve como indicador adequado do porquê de uma determinada pessoa se tornar bem-sucedida e outra nem por isso. Todos os dias vemos exemplos disto nos nossos locais de trabalho, nas nossas casas, aí um pouco por todo o lado. Observamos pessoas supostamente brilhantes e bem educadas com dificuldades, enquanto outras com capacidades e atributos menos evidentes prosperam. E nós questionamo-nos: porquê? Quase sempre a resposta está relacionada com esse conceito da inteligência emocional. E embora seja bem mais difícil de identificar e de medir do que o quociente de inteligência ou da própria experiência, o poder da inteligência emocional não pode ser negado. A questão é que nos dias de hoje a inteligência emocional tem sido utilizado por dá cá daquela palha. Qualquer pessoa é perita em inteligência emocional, qualquer livro da livraria sobre inteligência emocional te torna num autêntico conhecedor. Na verdade, a inteligência emocional é apenas um termo da psicologia que caracteriza o indivíduo capaz de identificar os seus sentimentos, as suas emoções com maior facilidade. O termo foi difundido com maior ênfase pelo psicólogo norte-americano Daniel Goleman. É possível lidar com as pessoas, com as suas emoções, assim como compreender os próprios sentimentos por meio do desenvolvimento de habilidades de lidar com esta dita inteligência emocional. Desenvolver a inteligência emocional. Não é preciso um livro, não é preciso um curso para desenvolveres a tua inteligência emocional. Na verdade, se estiveres atento ao podcast Quem Cala Consente desde o seu início, tu tens vindo a trabalhar a tua inteligência emocional de uma forma extremamente poderosa. Todas as técnicas, todas as metodologias que te trouxe, todos os textos que eu escrevi para te gravar estes podcasts foram sempre pensados para criar um plano para viveres em pleno. E isso é criar consciência, isso é inteligência emocional. Estamos a chegar ao fim de uma das lições mais importantes deste podcast e provavelmente uma das lições mais importantes que poderás algum dia aprender. Já viste como podes mudar os teus sentimentos, já viste como podes modificar a tua forma de ver a vida, já viste até a forma como tu te tratas e o peso que isso tem. Recentemente falamos da autoimagem, depois da autoestima. Temos falado um pouco de tudo. Agora chegou a altura de te falar da inteligência emocional. Então, se já viste como usar o teu corpo, a forma como falas, as imagens que se enrolam na tua mente, isso significa que nunca mais vais ficar zangado, nem triste, nem com medo? Claro que não. Isto porquê? Bem, por vezes, algumas pessoas esta é a fórmula simples que funciona e às vezes até chega. Mas para a grande maior parte de nós, existe um outro aspecto da nossa vida emocional que deve ser considerado. Trabalhar com os teus sentimentos é, na verdade, aprenderes a usar a inteligência emocional de forma plena. Existe todo um mundo de conhecimento e perspectivas disponível através das tuas
tuas emoções. Uma emoção é um pouco como alguém que te bate à porta para te entregar uma mensagem. Se a mensagem for urgente, baterá à porta com muita força. Se for muito urgente, baterá com mais força ainda enquanto berra. Se não abrires a porta, as batidas serão cada vez mais fortes até tu atenderes. Depois, a mensagem é entregue. Assim que percebes, nem que seja um fragmento da mensagem, esta torna-se uma parte do teu autoconhecimento. Fica transformado e a emoção faz o seu trabalho. Isto não significa que todas as emoções sejam guias imediatos e infalíveis para todas as ações. Longe disso, a vida é uma constante aprendizagem. Para alcançar a sabedoria das nossas emoções, precisamos de trabalhar com as emoções em si mesmas. É preciso recordar que temos a experiência de um leque alargado de emoções, um leque quase tão variado quanto os nossos pensamentos. Alguns dos nossos pensamentos são banais, sem sentido. Outros são importantes e tão valiosos. Acontece o mesmo com os nossos sentimentos. Alguns são triviais, outros são extremamente profundos. Infelizmente, durante os últimos 300 anos, a cultura ocidental desvalorizou de forma quase deplorável as emoções. De facto, era mesmo muito importante que fôssemos todos trabalhar para a indústria e vender os serviços que a sociedade precisava. Mas nós nunca deixamos de ser humanos. A maior parte das culturas ocidentais valorizam em demasia o facto de se suprimir e ignorar reações emocionais. No entanto, aprender a lidar com emoções, percebê-las, é uma parte fundamental do processo de crescimento do ser humano. Tal como aprender a usar a nossa mente, como pensar claramente, ou aprender a usar as mãos para escrever. Nesta altura, podes estar a pensar: como é que eu posso distinguir entre emoções, que são apenas reações às imagens na minha mente, e emoções que carregam uma mensagem importante? Como é que eu posso distinguir isso? A resposta é muito simples. Se uma emoção for pouco importante, ou até já não for relevante na tua vida, ela desaparecerá quando alterares as imagens na tua cabeça. É uma emoção que não tem impacto, que não deixa marca, que não te segue. Chegou, fez o que tinha a fazer e seguiu o seu caminho. Agora, se a emoção for de facto importante e estiver relacionada com uma situação atual real da tua vida, ou então se for uma oportunidade de aprendizagem única, voltará uma e outra vez. É aquilo que eu gosto de chamar um padrão kármico, que se repete até que tu lhe dês ouvidos, até que tu dês atenção, até que tu aprendas com isso. Nesse caso, a emoção vai surgir repetidamente e depois é só lidar com ela. Aliás, como temos falado ao longo destes vários episódios do podcast. No entanto, eu trago-te uma técnica hoje para tu aprenderes a lidar com estas emoções importantes, mas conseguires eliminar aquelas que são pesadas, carregadas, ensopadas de negatividade. O jejum da negatividade. Quando digo o jejum da negatividade, acaba por ser um jejum emocional. No fundo, é aprender a lidar com as emoções que são carregadas da energia negativa ou de algo que nos é nefasto ou de alguma forma menos positivo. A técnica que te trago hoje é uma das mais poderosas que eu trouxe até agora. Eu pessoalmente comecei a usá-la em 1990. Sim, ainda havia tiranossauros a passear na rua. E nessa altura eu notei quase imediatamente uma reviravolta notável na minha autoconfiança, na minha forma de ver a vida e até na minha capacidade de resolver problemas e atingir objetivos. Já vimos que quanto mais repetimos um padrão de comportamento, mais forte se torna esse padrão, certo? Quando vivemos na negatividade durante anos, estamos literalmente a condicionar-nos para que sermos negativos. Assim, esta técnica que te vou trazer hoje é para tu repetires o máximo de vezes possível durante o restante da semana até ao próximo episódio deste podcast. Então, durante o resto da semana, vais interromper os padrões da emocionalidade negativa. Vais jejuar, fazer um jejum de negatividade.
E isso vai auxiliar a treinar-te a lidar conscientemente com as tuas emoções negativas e como viver com esse processo. Agora, verdade seja dita, não te limites a ouvir este podcast. Se te fizer mais jeito, podes ouvir apenas a parte da técnica que te vou trazer. Porém, o mais importante é que a aprendas para contigo e a leves contigo para a utilizares em qualquer altura, em especial quando essas emoções negativas estão a atingir picos que já são incómodos. Posto de forma simples, é uma técnica de programação neurolinguística que vai reescrever o software operativo da tua mente. A ideia é criar um processo que te seja mais útil para o resto da tua vida neste caminho de um plano para tu viveres em pleno. Assim, durante a próxima semana, sempre que estiveres a experimentar ou a sofrer com uma emoção mais negativa, sempre que te sentires mal com seja o que for, para o que estiveres a fazer e assim que for seguro fazê-lo, claro, segue os próximos 5 passos fáceis. Para o que estás a fazer. Para de ouvir, para de ver, para tudo. Concentra-te única e exclusivamente em ti. E vamos seguir alguns passos. Uns passos que te vão auxiliar a lidar com essa emoção negativa que neste momento te incomoda. Pergunta a ti mesmo o que é que te está a fazer sentir mal. E observa qual é a imagem, qual é o som, quais são as palavras que te vêm à mente. Como é que a tua mente descreve o que te está a fazer sentir mal? Será que te diz algo que é visual, algo que é auditivo? Será que te manda uma mensagem? Será que te dá uma sensação? Qual é a emoção exatamente que te está a fazer sentir mal? Lembra-te, as tuas emoções são como sinais que te informam que deves prestar uma atenção especial a algum aspecto da tua experiência de viver. Todos os sentimentos no teu corpo estão associados a uma imagem interior. Já falamos dela antes. Pergunta a ti mesmo o que te faz sentir mal. Percebe que imagem te vem à mente, que sons, que palavras a tua mente cria. Depois, procura nessa mensagem, em tudo isso que estás a sentir, a intenção positiva da emoção. As emoções negativas são apenas mensageiros enviados pela tua mente, pelo teu corpo, para que saibas que chegou a altura de prestar atenção a alguma coisa. Se o teu corpo e a tua mente o fazem, certamente têm uma intenção positiva. Por exemplo, se tenho a sensação de preocupação, eu paro, observo. Aquilo que surge na minha mente é uma reunião, por exemplo. A minha mente tenta alertar-me para as coisas que podem correr mal na reunião. Na verdade, a intenção positiva é que a minha mente quer garantir que eu estou preparado. Então, na emoção que te está a fazer sentir mal, qual é a intenção positiva da emoção? Depois de perceberes que uma emoção negativa tem necessariamente uma intenção positiva, e agora que descobriste a intenção positiva da tua emoção, age de acordo com a função da mensagem. Então, no nosso exemplo, eu estava a dar-te uma lista de todas as coisas que eu precisava fazer para estar preparado para uma dita reunião. Aqui é igual. Tu sentes algo que te faz sentir mal, mas que tem uma intenção positiva por trás. Foca-te na intenção positiva e percebe o que deves fazer para cumprir
com a intenção positiva. Imagina que tens um mensageiro dentro do teu corpo. Esse mensageiro veio preocupado bater à porta da tua mente. Trazia-te uma preocupação, algo que lhe incomodava, algo que tinha uma certa urgência, algo que de alguma forma te causava negatividade. Entretanto, quando ouves a mensagem do mensageiro, tu entendes qual é a intenção. Agora, começas a agir mediante a intenção positiva que te causava um desconforto na emoção negativa. Mediante a intenção positiva daquela emoção que aparentemente parecia só negativa. Agora, despede-te do mensageiro. Desliga simplesmente. A mensagem está entregue. É como desligares o telefone ou reiniciares um computador. Quando já ouviste os conselhos da tua mente sobre a intenção positiva, não mais necessitas de ter incômodo, de estar preocupado, de estar incomodado, de estar perturbado com a negatividade daquela emoção primária que te trouxe a este exercício. Se a imagem voltar, é porque ainda há alguma coisa que deves prestar atenção. Provavelmente o mensageiro ainda não te deu a mensagem toda e para isso regressas ao início. Lembra-te, tens uma emoção negativa? Procura a intenção positiva. Depois, age de acordo com a intenção positiva. No final, despede-te da emoção negativa, já que ela já fez o que tinha a fazer e tu já não necessitas dela. Faz-te sentido. E então, era uma técnica simplista, correto? Não é uma técnica meditativa, não é uma técnica de concentração, não é uma técnica de foco. É uma técnica simples de programação neurolinguística para controlo que podes fazer em qualquer lado. Tens uma emoção negativa, pegas na emoção negativa e percebes a intenção. A intenção é sempre positiva. Depois, só tens de desligar a emoção negativa, simples assim. Claro que há imensas técnicas mais avançadas de programação neurolinguística que podem ser úteis em situações em que, mesmo assim, não conseguimos eliminar o processo negativo inerente. Por isso, há mesmo imensas formas de lidar com o lado negativo. Mas na grande maioria das situações, tu podes simplesmente fazer este jejum emocional ou jejum da tua negatividade. Por hoje eu vou terminar o podcast, este episódio que te traz algo tão simplista mas tão poderoso. Sempre que praticares, acumularás benefícios, mas apenas conseguirás esses benefícios mais surpreendentemente se utilizares a técnica nas alturas certas e com a cadência certa. Sempre que te for possível, utilizas a técnica. Ao usar constantemente esta técnica, mais cedo ou mais tarde vais tornar-te mais positivo, com mais energia, com um otimismo renovado e começarás a olhar para a vida de forma mais otimista, identificando as oportunidades de sucesso e a resolução das situações onde apenas antes estava medo, fracasso e negatividade. Não me consumas, não me consumas mais, não me consumas mais, para de me consumir, que tu abusas,
consumas mais. Sempre que encontrares um processo negativo, lida com isso, parando, largando tudo e fazendo esta pequena técnica de programação neurolinguística para conseguir fazer um jejum emocional da tua negatividade. Já sabes que em qualquer situação, se as coisas ainda assim estiverem complicadas, estarei à distância de um clique. Manda-me mensagens, manda-me um e-mail, contacta-me, faz aquilo que a modernidade nos permitiu, que é fica em contacto. Já sabes que se gostaste deste podcast, deixa que outras pessoas tenham acesso a estas técnicas, a esta mensagem de encorajamento, a este plano para viver em pleno. Da minha parte, só tenho a agradecer-te profundamente por estares desse lado. E é por aí estares que te estendo o meu mais profundo e sincero agradecimento, assim polvilhado com um sorriso. Não te esqueças de partilhar o podcast, não te esqueças de tudo isso. Vai já de seguida, faz-me comentários, diz-me de ti, faz-me perguntas, porque quem cala, consente. Quem cala, consente. Podcast por Mário Portela.